Olá, pessoal. Aqui quem fala é Teacher Daniel Lobo, da Wolf Course English, da Wolf Course English. E hoje nós vamos falar aí sobre o quê? Vamos falar sobre adjetivos e advérbios. Adjectives and adverbs, ok? Vamos entender um pouquinho sobre o universo dessas duas coisas. É um universo bem vasto, é um assunto bem interessante de entender. Não é um assunto absolutamente complexo, mas também não é uma coisa que a gente vai desmerecer sendo um assunto curtinho. A gente vai ver aqui um aspecto desses dois assuntos, um aspecto mais resumido, para que a gente possa começar a entender e, eventualmente, poder transpor esse conhecimento para utilizar isso no inglês. Beleza? Beleza. Então, olha só, vamos passar logo aqui para... Vamos entender um pouquinho sobre o que são adjetivos e o que são advérbios. A muito grosso modo, para isso que nós vamos entender hoje agora, vamos entender o seguinte: os adjetivos, eles caracterizam os substantivos, certo? E os advérbios caracterizam os verbos. Vamos dar um exemplo, olha só. Então, se eu tenho um adjetivo que caracteriza um substantivo, eu posso dizer, por exemplo, que a cadeira é branca. Eu tenho uma cadeira branca, eu tenho uma cadeira verde, eu tenho uma cadeira nova, verde, branca, grande, pequena. Isso são adjetivos. Cadeira seria o substantivo, tá? Então, eu estou caracterizando aquele objeto, caracterizando aquele substantivo. Então, para isso, eu uso um adjetivo, ok? Eu uso um adjective, certo? Como, por exemplo, aqui nessa frase, aqui embaixo. Olha só. Eu tenho uma casa grande. Casa é o substantivo, certo? E eu vou caracterizar essa casa utilizando um adjetivo, ou seja, grande, beleza? Portanto, esse grande refere-se ao substantivo casa. Nesse caso, o que eu faço? I have a big house. I have a big house. Big seria o adjetivo grande, tá? E casa, ou substantivo house. House. I have a big house, ok? Agora, vocês podem pensar o seguinte: professor, mas por que está trocado? Por que está diferente da ordem? Vamos pensar, vamos entender uma coisa com relação ao adjetivo no inglês. O que acontece é o seguinte: existem duas possibilidades. Ou você pode ter, no português, você sempre vai ter o adjetivo depois do substantivo. Seja colado no substantivo, mas depois, seja colado no substantivo, só que separado por um verbo, mas sempre vem depois. No inglês é um pouquinho diferente. É mais ou menos assim. Quando você tiver o adjetivo na frase e o substantivo sendo tratados um do lado do outro, por exemplo, casa grande, certo? Casa verde, casa pequena, casa velha. Quando você tiver essa configuração, ou seja, na frase ele vem um colado no outro e o adjetivo vem depois do substantivo, você vai fazer ele trocado, certo? Então vai vir primeiro o adjetivo e depois o substantivo. Portanto, casa grande, casa amarela, casa velha, certo? Big house, yellow house, old house, ok? Então aqui no caso nós temos o adjetivo big, ok? Grande. Casa grande, casa pequena, casa azul. Então, você vai sempre colocar o adjetivo antes do substantivo, como está no caso aqui, certo? Vamos supor que fosse uma casa... vamos supor que fosse uma casa nova, certo? Se fosse uma casa nova, em vez de grande, fosse uma casa nova. Eu diria o quê? I have a new house. Ok? I have a new house. I have a new house. Beleza? Então, a gente já entendeu o quê? Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar colado com o substantivo, no entanto, um pouquinho diferente de como é no português. Ou seja, ao invés de ver casa nova, vai ficar como se fosse nova casa, new house. Só que a gente não raciocina dessa forma. A gente não raciocina no sentido trocado. A gente traduz da forma como fica no português correto, normal, senão você acaba no começo associando de forma errada. Então, casa nova, new house, ok? Casa nova, new house. Casa grande, big house. Casa velha, old house. Casa azul, blue house. E assim por diante. A outra possibilidade é quando você tem o adjetivo sendo separado do substantivo, ainda que continuando a se referir a ele,
só que separado do substantivo por verbo, como, por exemplo, na situação que a gente está vendo aqui embaixo. Olha só, eu tenho uma casa que é grande. Então, separado pelo verbo ser ou estar, aqui no caso, que é o verbo é, pelo verbo ser, tá? Então, eu tenho uma casa que é grande. Nesse caso, o adjetivo continua sendo o mesmo, só que a colocação dele na frase vai ser um pouquinho diferente. Então, ele vai ficar depois do substantivo, certo? I have a house that is big. I have a house that is big, certo? Então, veja, aqui ó, o verbo é, certo? Que é esse verbo is, é o verbo que separa o substantivo casa, tá? Do adjetivo big, do adjetivo grande, ok? Portanto, tem duas situações de adjetivo. Você tem o adjetivo que vai ficar colado no substantivo, vindo antes do substantivo, e você tem o adjetivo que vai ficar continua referindo-se ao substantivo, porém separado por verbo, ok? Então, I have a big house, I have a house that is big, ok? Então, eu tenho, I have, uma casa, a house, que é, that is big, que é grande, that is big, ok? Então, os adjetivos vão, mais uma vez, caracterizar os substantivos, beleza? E aí você pode estar falando de coisas objetivas, coisas subjetivas, casa, carro, pessoa, situação, problema, enfim, etc, etc. E aí você vai usar o adjetivo para caracterizar aquela situação. Veja, isso é uma questão assim, esse assunto é muito amplo, tá? A gente está vendo aqui de forma bem resumida mesmo, que é para ficar bem fácil de entender e você não ficar perdido quando você vê essas situações e você minimamente conseguir já começar a fazer suas próprias frases, conseguir traduzir certas coisas. Então, é para você começar a entender o assunto e não se assustar com a dimensão dele. Não tem necessidade no início de você já entender absolutamente tudo. Esse assunto é muito vasto, você estuda ele constantemente, tá? Então, a gente sempre aprende, entende, volta, até porque lida com o quê? Com uma vastidão de vocabulário imensa, né? Então, tem muita coisa, muito adjetivo, muito substantivo, muito verbo e assim vai. Beleza, continuando. Olha só. Bem tranquilo aqui, né? Bem tranquilo. Vamos ver a situação dos advérbios. Olha só, os advérbios aqui, mais uma vez, a grosso modo, de forma resumida, a gente pode dizer que os advérbios, diferente dos adjetivos, os adjetivos caracterizam o substantivo. O advérbio vai caracterizar o verbo, certo? O verbo. Então, existe uma diferença aí. Por quê? Eu estou falando casa azul, substantivo casa, adjetivo azul. Agora, se eu estiver usando um advérbio, existem várias formas de advérbio. A gente vai tratar de uma específica aqui, tá? Que é o seguinte, olha só. Ele lutou bravamente contra o monstro. Então, ele fez o quê, minha gente? Olha só. Lutou. O verbo aqui é lutar, certo? Lembrando que todo verbo é uma ação, ok? Então, eu estou caracterizando a ação. Eu estou dando um aspecto descritivo para a ação. Ou seja, eu estou deixando para você que está recebendo a mensagem, lendo o texto, ouvindo a frase, ou vendo o filme, ouvindo a música, etc., você vai entender um pouco melhor aquilo que está sendo descrito, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo passado para você. Então, uma coisa é falar, ele lutou contra um monstro. Certo? Isso é uma frase, beleza? Eu entendi que ele lutou, travou uma batalha contra o monstro. Agora, quando eu falo ele lutou bravamente, isso me dá um outro aspecto de entendimento. Então, me dá mais uma camada de característica. Eu vou entender aquilo um pouco melhor, certo? Vou passar aquilo que de fato aconteceu um pouco melhor. Se eu dissesse, em vez de bravamente, falo, ele lutou covardemente contra o monstro. Também é uma forma de caracterizar, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Ele lutou rapidamente contra o monstro. Então, mais um aspecto. Então, assim, essas são formas de você caracterizar o quê? A ação feita, ou seja, lutou, beleza? Então, ele lutou bravamente. O advérbio vai ser bravamente, certo? Vai ser bravamente. Aqui é a forma como ele lutou, certo? É uma característica para a ação que ele cometeu, certo? Ou que está cometendo, ou que comete, etc. Então, assim, ele lutou bravamente contra o monstro. Então, he fought é o passado de lutar, que seria fight, certo? Passado de lutar, que é fight. Fight é o verbo lutar, to fight. E o passado lutou seria
fought. Thought. Cuidado para não confundir com a palavra pensamento, que o som é muito parecido, que é thought. E o lutou seria fought, ok? Então, ele lutou bravamente contra o monstro. He fought bravely against the monster. He fought bravely against the monster, ok? Então, aqui, o bravamente é traduzido para o inglês, a gente joga para o inglês ele como bravely, bravely. Vejam, eu poderia utilizar outros sinônimos aqui para dar esse mesmo significado, certo? Poderia dizer courageously, poderia dizer hardly, enfim. Mas aqui a gente está usando um advérbio mais traduzido literalmente para a palavra bravo, bravamente, ok? Então, ele lutou. He fought bravely against the monster. Então, veja, veja que o advérbio e o adjetivo, eles vão ter funções semelhantes. Eles têm funções semelhantes, que seria o quê? Dar uma característica, dar uma camada a mais de significado, ok? Então, ele está caracterizando, o advérbio caracteriza a ação, caracteriza uma ação, que seria o verbo, e o adjetivo caracteriza uma coisa, um substantivo, ok? Que não precisa ser necessariamente coisa, pode ser substantivo relativo a gente, por exemplo, o doutor. O doutor alto, the tall doctor. Então, alto, adjetivo, substantivo, doctor, ok? Então, assim, os dois vão ter a função de quê? De tratar de dar uma característica para aquela situação, para uma ação ou para uma coisa. Beleza? Então, olha só, no outro exemplo, o time mudou drasticamente sua estratégia. Então, drasticamente relativo ao quê? Ele está se relacionando com o verbo mudar, certo? Mudou drasticamente, poderia ser mudou suavemente, poderia ser mudou momentaneamente. Então, a gente começa a pensar o seguinte, quer dizer, então, que todo advérbio vai ser esse mente no final, bravamente, arduamente? Não, aí eu vou usar uma redundância aqui, não necessariamente, ok? Não é uma obrigação. Veja, isso é uma das características de classes de advérbios, certo? Existem os advérbios, por exemplo, advérbio de tempo, advérbio de modo. Então, o advérbio de tempo, sempre, nunca, de vez em quando, às vezes. Então, por exemplo, o time mudou sua estratégia todas as vezes. Todas as vezes, all the time, every time, seria um advérbio, certo? Então, se eu dissesse, o time sempre muda de estratégia. The team always changes its strategy. Então, esse sempre seria um advérbio de tempo. Porque muda, não, perdão, advérbio de frequência. Por quê? Porque muda sempre. Então, eu não estou dando uma característica para o mudou, certo? Então, muda sempre de estratégia. Então, se eu dei uma característica para o verbo, eu posso entender que ele é um advérbio, beleza? Nesse caso aqui, eu estou tratando de um outro tipo de advérbio, mas é advérbio também. Então, mudou drasticamente. Quando você vê que aquela característica dada está se relacionando com a ação, com o verbo, você vai entender que é um advérbio, beleza? Existem outras categorias de advérbio e ficaria, lógico, vai ficar para uma aula mais extensa, ou mesmo para vocês que fazem o curso da Wolf Course, você vai ver isso com muito mais profundidade. Então, como eu disse, é um assunto vasto, é um assunto que não precisa ter pressa em encerrá-lo, entendê-lo todo de uma vez, até porque é muita coisa mesmo, tem muito vocabulário, e aí entra a questão de, na seara dos adjetivos, vai entrar a questão de comparativos, superlativos, você vai ter que entender um pouco sobre sufixo, prefixo, antônimo, sinônimo, blá, blá, blá. Beleza? Mas aqui a gente está vendo dois aspectos bem tranquilos de entender, que são os adjetivos e os advérbios, certo? Então, vamos passar mais uma vez aqui as frases, porque fica bem bacana da gente treinar a nossa pronúncia. Olha só, eu tenho uma casa que é grande. I have a house that is big. I have a house that is big. Ele lutou bravamente contra o monstro. He fought bravely against the monster. He fought bravely against the monster. O time mudou drasticamente sua estratégia. The team drastically changed his strategy. The team drastically changed its strategy. The team drastically changed its strategy. The team drastically changed its strategy, ok? Então, veja esse vídeo mais uma vez, pausa, bota numa velocidade mais lenta para você acompanhar
a pronúncia das frases e não esqueça, mais uma vez, que adjetivos caracterizam substantivos, advérbios caracterizam verbos. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê numa nova aula logo, logo. Goodbye, see you later, take care, and bye-bye.